Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Pessoal, nessa live aqui nós vamos fazer o lançamento do livro do pastor Davidson Bignon, tá? Revelações originais do Salmo 23. Bom, para quem não conhece o pastor Bignon aí, bom, se apresenta aí, pastor. Shalom, Samuel. Tudo bem, Samuel? Shalom. Tudo bom? Shalom a todos que estão nos acompanhando aqui online. É um prazer estar aqui no seu canal, o canal Hebraico Pro, que eu já sigo há muito tempo. E, bom, você pediu para eu me apresentar, né? Eu sou o Davidson Bignon. Eu sou pastor congregacional, ou seja, eu sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E eu sou auxiliar do pastor Idauro Campos, que é também bastante conhecido, e ele é mais da área de história da igreja, né? E eu sou mais da área bíblica. Então, eu sou professor de hebraico e exegese bíblica no seminário, sou mestre em ciências da religião pelo Seminário Teológico Congregacional do Alcântara, me formei ali. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu também publisher editorial, escritor, enfim, é uma alegria estar com vocês aqui, especialmente com o Samuel Monteiro, grande amigo, o professor Samuel Monteiro, que fala muito mais hebraico do que eu, ele conhece muito mais hebraico do que eu. Mas mesmo assim é uma bênção, né? Mas, pastor, só para deixar bem claro aí pro pessoal, você é formado em teologia? Sim, sou formado em teologia, tanto no bacharel, quanto também no mestrado. Eu sou mestre em ciências da religião, que é uma especialização dentro da teologia. É isso que eu ia te perguntar, né? Aí em ciências da religião você é mestre, né? Sim, sou mestre. E ciência da religião é uma formação teológica, entendeu? Que eu fiz após no mesmo lugar que eu estudei, que é o Seminário Teológico Congregacional de Alcântara. No mesmo local, eu terminei logo assim que eu terminei e também fiz o mestrado. E também sou formado em letras, português e literaturas. Por isso que eu faço esse trabalho de editoração, revisão e publicação de livros evangélicos, principalmente na editora Contextualizar, que é onde eu lancei o meu livro hoje. Gente, e eu gosto tanto assim do pastor Davidson por causa disso, por causa da formação dele, né? Então ele tem a formação teológica, né? E ele, né, é mestre em ciências da religião, né? E ele tem formação até literatura, né, pastor, que você falou agora? Essa aí eu não sabia que você tinha. Português e literaturas. Português e literatura, né? Porque o pastor, ele escreve super bem, né? Ele tem vários livros aí. Dá aula de hebraico também, né? Então eu sempre gostei do pastor Davidson por causa das qualificações dele aí, né? Que são muito boas, tá, gente?
E agora eu fiquei muito feliz que ele lançou esse livro aí, Revelações Originais de Salmo 23, né? Então, ele me convidou para fazer o prefácio, né? E para fazer a revisão, né? Aqui, ó. Consegue ver aí o livro? Consegue, tá aparecendo super bem, né? Inclusive, gente, eu deixei o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem comprar o livro, tá aqui embaixo, tá? É o link do livro digital, né? Aí tem também aqui embaixo o canal do Pastor Davidson, né? Para vocês se inscreverem, né? Aí se vocês quiserem também comprar o livro impresso, aí vocês entram em contato com ele, aí ele explica para vocês como é que vocês vão fazer, tá? Mas o pastor também ele conhece hebraico super bem, né? E ficou muito legal o livro, né? Eu já li o livro, né, antes de sair, porque eu fiz a revisão no livro. Ajudou com a revisão da parte do hebraico e alguma coisinha também de ajuda no português, né? Sim. É, E então, né, já li o livro e o livro ficou muito legal, gente, muito legal, recomendo mesmo, tá? Ficou muito bom mesmo. texto, né? O livro ficou bonito também, né? Fiz um caprichinho aqui na Ficou, diagramação. ficou super bonito. É. E, pastor, fala um pouquinho do livro aí pra gente. Sim, esse livro aqui, ele teve a ideia surgiu da seguinte maneira, né? Eu fui convidado para pregar na igreja de um amigo, o pastor José Wellington, aqui perto, né, onde eu moro. A igreja é comunidade cristã Oásis. Então eu estive me preparando para fazer essa pregação de aniversário da igreja, 8 anos de organização da igreja. Aí então me preparando para pregar sobre o Salmo 23, e eu me senti assim bastante confiante nas pesquisas que eu fiz para a pregação expositiva, né? Que o modelo de pregação que eu faço, em geral, é a pregação expositiva, que aí envolve a exegese, envolve um estudo pormenorizado, mais abrangente, enfim. Então, por causa disso, eu pude, então, fazer esse trabalho mais abrangente. Aí fui lá no hebraico para poder buscar na fonte e consegui preparar a mensagem, enfim, quem quiser ouvir, inclusive, essa mensagem que trouxe a ideia original do livro, ela está no meu canal do YouTube, né? Você consegue achar lá o mesmo título, Revelações Originais do Salmo 23, a pregação inteira está lá em vídeo. E depois que eu fiz essa mensagem, ali mesmo, quando eu fui pregar, eu já menciono que eu pretendia transformar em livro. E, de fato, a ideia veio, eu comecei, então, em 2 meses eu escrevi todo o livro. Já como eu já faço o trabalho de diagramação para editorar, na editora, então, eu já criei o template da diagramação e já fui escrevendo direto ali, no Word, né? Já fui fazendo, escrevendo, revisando. Quando eu senti que estava mais ou menos engatilhado, depois de 2 meses, aí eu enviei para você o PDF para a gente começar a fazer a revisão final, né? E recebi o seu texto, coisa e tal, e foi uma benção, né? Então, em 2 meses e pouquinho, esse livro nasceu. Ele foi gestado e nasceu agora em outubro. E hoje, oficialmente, é o parto do livro, né? Ele está nascendo oficialmente agora no seu canal aqui no Hebraico Pro. Mas isso que é legal, tá, gente? Esse livro, né? Vamos dizer assim, a criação do livro, ela não começou quando o pastor Davidson começou a digitar o livro ou quando ele fez lá, né? O culto lá, né? Na igreja, né? E teve a ideia, né? A criação desse livro começou já há anos, né? Quer dizer, isso é o resultado de todo o estudo, né? Sim, Do pastor Davidson, né? E da vida dele com Deus também, né? sim, sim.
Tem bastante material devocional aqui, muitas lições, né? Bem práticas mesmo para a vida que a gente consegue tirar aqui. E eu consegui enxergar no original do Salmo 23. Isso é um processo de anos, né? Não é uma Sim, coisa que, pum, né? Caiu, né? Então, gente, né? Aproveitem aí, né? Não deixem de ler, tá? Ficou muito legal mesmo. Eu gostei muito mesmo do livro, né? Por isso é, que estamos aqui fazendo a live, né? o lançamento, né, Ajudando cara? a Isso aí. divulgar. Oi? Se me permite, você me permite ler o seu prefácio, ou você prefere, porque para você ler é complicado, você não recebeu o livro ainda. Eu já mandei o seu exemplar, né, como a gente conversou antes, só que ainda está nos correios, né? Então precisa esperar os exemplares chegar, o exemplar chegar. Mas, se me permitir, eu leio o seu prefácio agora aqui ao vivo. Pode ler então. Beleza, então eu vou ler aqui o prefácio escrito pelo Samuel Monteiro. E caso você tenha interesse, né, eu falo aqui com o seu público, caso haja interesse, lá no site da editora, que é www.contextualizar.com.br. No site da editora, você consegue baixar uma degustação em PDF do livro, para você ver como é que está, né? Aí ver se interessa, se não interessa, né? Mas enfim, vou mostrar aqui a parte onde está o prefácio, escrito pelo nosso querido professor Samuel Monteiro, né? A página onde está o prefácio, e eu vou estar lendo agora o texto dele, para vocês verem como que o nosso professor Samuel também escreve bem, né? Vamos lá, o título é Uma Joia Rara. Muito me honra o fato do reverendo Davidson Pignon ter me escolhido para fazer o prefácio desta obra. Nela, o reverendo nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Curiosamente, o reverendo Pignon também é uma daquelas pessoas que você precisa minerar para encontrar. Para entender o quão valiosas são, você precisa conhecer as suas produções, não basta observá-las superficialmente. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Você que lê esta obra agora, sabe que tem algo raro nas mãos. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances, que infelizmente se perdem ao lermos o tão famoso Salmo traduzido para diversos idiomas. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das Escrituras, utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23, quando entendidas no seu idioma original, em seu local original e em seu tempo original. Nesses dias de pandemia de Covid-19, onde as incertezas assolam as mentes e as pessoas se encontram sem o que antes lhes dava alguma segurança, nada melhor do que entender o trabalho do bom pastor, que até mesmo dá a sua vida pelas suas ovelhas, como está em João capítulo 10, versículo 11. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. Que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Boa leitura, professor Samuel Monteiro, professor de hebraico e criador do site Hebraico Pro.
É, Viu? É isso aí. eu preciso comprar as mesas que põem uns efeitos assim, né? Aí quando aperta o botãozinho, faz. Né? Faz aqueles. Ah, bota a multidão gritando, né, É. batendo palma. Bom, não tem nem cenário ainda, mas vamos aos poucos, né? O Leandro Mas é Bion, o Leandro seguinte, Bion, aqui a gente tem qualidade de informação, né? Apesar que o meu site é. Meu canal aqui é simples e tudo, mas eu tento sempre trazer aí material bom, qualidade. material bom, né? Só coisa de qualidade aí pro pessoal. Pastor, e eu imagino que você não é adepto assim da teologia da prosperidade, né? Não Não, é, né? não. Não. Não, aliás, o meu primeiro livro publicado foi batendo nessa teologia da prosperidade, e isso é lá para 2000, mais ou menos, 2002, por aí. Então, Um mas livro, um livro voltando para a Bíblia. existe também um outro extremo. Eu também não sou da teologia da prosperidade, não, tá? Mas existe um outro extremo que não tem nome, né? Mas eu que chamo de teologia da miséria, né? É, Que a pessoa ela acha assim que Deus ele assim não faz nada por você assim. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso aí, que tem tudo a ver sim, com o sim. Salmo 23, né? Inclusive, aqui no Salmo 23 eu falo sobre isso também, quando o salmista diz, né, que já na segunda imagem, a segunda metáfora que tem no Salmo 23, né? Porque aqui tem duas metáforas, poucas pessoas sabem disso. A primeira metáfora é a mais conhecida, que é do bom pastor, né? Do Senhor como pastor, e o salmista e cada um de nós também nos colocando como ovelhas, completamente entregues ao cuidado do pastor, dependentes do cuidado do pastor, né? Mas a segunda imagem, que traz a mesma mensagem, mas com uma imagem diferente, que está do versículo 5, os versículos 5 e 6, que é a imagem do anfitrião amigo, que está próxima também do que tecnicamente a gente entende, né? Quando se faz um estudo histórico do rei anfitrião e o rei vassalo, né? E esse rei vassalo é um peregrino que está dependente da ajuda desse rei anfitrião, desse rei conquistador anfitrião. A questão aqui é que quando o salmista diz, né, que untas a minha cabeça com óleo, e eu fiz aqui buscando aqui uma tradução literal, né, para poder ver que a tradução tem que ser assim mais próxima possível do original. Eu coloquei aqui no versículo 5 justamente assim, ó, preparas perante mim uma mesa, de frente aos que me hostilizam, untas com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. E aqui vem o detalhe, né? Porque esse verbo, traduzido para untar, não é o verbo machar, não é esse verbo machar que é passar a unção de óleo com aquela denotação espiritual que tem toda a Bíblia, né? Como a unção de um rei, de um profeta, um sacerdote, a unção do Messias. A palavra Mashiach, em hebraico, vem desse verbo machar, né? Então, não é esse verbo que aparece, é teshen, né? Que é untar, ou seja, emplastrar, engordurar a cabeça desse, desse viajante, desse que está sendo perseguido pelos inimigos e que estava agora recebendo a bênção de ser acolhido e protegido pelo rei. Então, olha que interessante, né? O verbo que é utilizado aqui traz essa ideia de engordurar a cabeça. E era aquele óleo aromático, né? Aquela gordura aromática que era muito típica do Oriente Médio naquele período. É uma situação desértica, tinha pouca água, então, às vezes, justamente a gente percebe que o anfitrião que era de qualidade, que fazia bem o seu papel de bom anfitrião, ele, além de oferecer a hospitalidade, a proteção, uma mesa farta, ele também colocava perfume sobre a cabeça daquele que ele está recebendo.
E então a pessoa saía daquele jantar, daquela situação, cheirando bastante lá, e as pessoas elogiando, olha como é que fulano é um bom anfitrião, né? Ele abençoou o seu convidado e também está saindo aqui, ó, cheiroso, bonito, andando pela rua, né? Então era o costume da época. E esse óleo gorduroso traz essa ideia da cultura hebraica antiga, você também sabe bem disso, de prosperidade, de bênção e prosperidade. Aliás, a palavra shalom, né, que é o cumprimento mais comum da cultura judaica, ela também traz no bojo toda essa ideia de prosperidade, de vida boa, de bênção, felicidade. Então, nós somos contrários à teologia da prosperidade. Não por causa de que Deus não seja próspero, abençoador com prosperidade do seu povo. Não é isso. A gente não é contra isso. A gente é contra as ênfases exageradas e distorcidas que a teologia da prosperidade acaba promovendo. E, por exemplo, nem mesmo as pessoas que vão frequentar cultos assim, eles não são completamente inocentes, porque foram enganados pelos líderes maldosos, não. Ele também está dentro desse pensamento. Esse tipo de mosaico no pensamento também está na cabeça do pobre que está buscando nesse tipo de igreja esse tipo de respaldo e uma forma de enriquecer rápido, de melhorar de vida rápido. A gente entende a motivação. Ela é errada, mas a gente até entende. E, de fato, o líder que usa esse tipo de necessidade da pessoa mais pobre, necessitada, para poder explorar essa camada social mais baixa, ele, de fato, precisa dar contas a Deus de toda essa maldade que ele pratica, né, que ele acaba fazendo. Verdade. Mas eu fico assim indignado quando eu vejo os dois extremos, sabe? É, Né? Tem gente que acha que vai pra igreja, que vai ganhar dinheiro porque tá indo na igreja, né? Isso não tem sentido, né? E tem gente que acha assim que Deus não faz absolutamente nada, né? Por nós, né? Também não é assim, né? Né? Então, ou a pessoa vai para a teologia da prosperidade ou para a teologia da miséria, né? Tu precisa achar, né, o meio termo, exato, o exato. equilíbrio, né? Porque Deus fez muitas pessoas ricas no passado e faz ainda hoje, né? Conhecemos pessoas que são abençoadas por Deus, e a bênção aqui é bênção também financeira, nessa área Sim. financeira, né? Então não é você advogar a teologia da pobreza ou da miséria, mas é você saber das ênfases bíblicas sobre isso, e mesmo as bênçãos que são direcionadas a Israel, nós como cristãos também podemos fazer parte dessas bênçãos. Olha só, né? Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 11 que nós fomos enxertados na oliveira Israel. Então, a Israel, que é a oliveira, ela recebe a seiva, né, do próprio Deus, na promessa por ser o povo escolhido. Então, todas essas bênçãos de prosperidade também, de que Deus estaria trazendo uma vida abundante, né, na terra, essas bênçãos também alcançam a gente. Né? Como cristãos, a gente é enxertado e a gente recebe do mesmo alimento, a mesma seiva que Israel recebe, nessa metáfora da oliveira, nós também recebemos. Por quê? Porque somos enxertados. Nós também somos o Israel de Deus, junto com o Israel nação, entende? E as promessas de Deus, portanto, para essa nação alcançam a cada um de nós. É muito interessante a gente perceber esses detalhes, né, quando a gente estuda a Bíblia com um pouco mais de cuidado. Ah, sim. Pastor, eu lembrei de uma coisa, agora eu não sei se eu lembrei correto ou se eu estou misturando as coisas, né? Sim, Se você lembra da passagem, quando a mulher ela começa a chorar aos pés de Jesus e enxugar com o cabelo dela, né? E Jesus estava na casa, acho que era de um fariseu, não era isso? de um fariseu, isso aí. Então, Ele foi, Jesus não fala para ele assim, você não ungiu minha cabeça com óleo? sim, Ele sim, fala isso, né? exatamente,
Que coisa, exatamente. né? O Jesus, por que que ele reclama? Porque ele, como bom pastor, ele como um bom pastor, ele é a encarnação do que o próprio Yahweh, o próprio Deus de Israel, ele prometeu agir no passado. Lá em Jeremias, quando ele disse que ele próprio mandaria um pastor para pastorear bem Israel, um bom pastor, um pastor enviado por Deus, né? Que é o Messias, é o ungido, o Mashiach. Então, o que acontece? Quando Jesus vem à Terra, ele é a encarnação, a resposta dessa promessa que Deus enviaria um bom pastor para Israel, ao contrário dos pastores ruins, que é que envolve tanto reis quanto também profetas falsos da época bíblica. Né? Há uma discussão dos especialistas qual a identidade dessa figura do pastor falso que Deus se refere lá em Jeremias. Mas é interessante a gente perceber isso. Então, Jesus, inclusive em João 10, e eu cito essa passagem também no meu livro, em João 10, versículo 11, quando ele diz, né, que eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá no versículo anterior, versículo 10, ele diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ali a gente está saindo agora do universo do hebraico, da língua hebraica, para entrar no universo da língua grega, porque a palavra que Jesus usa ali, né, quando ele se coloca com aquele que daria vida em abundância, a palavra em grego que aparece é perisson. Perisson, em grego, quer dizer algo que extrapola todas as medidas. E não apenas é abundante no sentido de extrapolar, de ser em grande quantidade, uma vida quantificável. Mas, inclusive, a palavra grega usada para vida, que aparece ali, não é bios, porque não é uma vida meramente biológica, né, de você respirar, que já é uma bênção, já é uma grandeza, né, que nós temos aqui, de um presente muito grande que Deus nos deu. Mas ali ele se refere à vida zoe, no grego, que o sentido aqui é de uma vida de qualidade superior, uma vida com V maiúsculo, digamos assim. Não é? Então, além da vida que Jesus dá, ser uma vida de qualidade superior, a vida zoe, e não meramente uma vida bios, né, biológica, mas, além disso, é também uma vida quantificável, uma vida que vai extrapolar a nossa experiência limitada aqui na Terra, uma vida que permanece, uma vida que extrapola para a eternidade, uma vida que é perisson, é em grande abundante, ela é quantificável, ela tem qualidade e também tem quantidade, entendeu? E essa ponte eu fiz no meu livro com essa figura do pastor lá do Salmo 23, né? Que já que o Senhor é o meu pastor, nada me falta, estou tranquilo. Eu estou muito tranquilo porque eu estou plenamente suprido, estou satisfeito por ter Yahweh como o meu pastor pessoal. Ali no Salmo 23, tanto o pastor, né, aparece como o pastor Roi, né, em hebraico, é o pastor que é nacional para a nação de Israel, porque ele se apresenta ali com o nome nacional, o nome de um Deus que se revelou nacionalmente para Israel, como também é pessoal, por causa do possessivo, né? É o meu pastor. Meu, né? Não é apenas da nação inteira, de um grupão, né? Pastoreando por atacado, mas ele me pastoreia na individualidade. Ele me conhece, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe como me tratar na minha individualidade. É muito interessante a gente estudar com cuidado e pormenorizadamente o Salmo 23. Eu lembrei de uma coisa agora que você falou assim, né? Que ali tem o pronome possessivo, né? Meu, né? É, Então fica uma coisa mais pessoal. pessoal, né? E eu percebo, vira e mexe eu escuto isso aí, né? As pessoas, hoje em dia, elas ainda têm a ideia, assim, de que Deus está ocupado. Então, tipo assim, Deus, tipo assim, ele tá cuidando do outro, então, assim, ele não vai ligar muito pra mim, porque, né, ele tá ocupado, às vezes, cuidando de pessoas que têm problemas, né, mais urgentes do que o meu, né?
Sim. Então, gente, as pessoas precisam saber que Deus ele não fica ocupado, tá? Ele pode cuidar de todos nós pessoalmente ao mesmo tempo. Não vai acontecer dele assim, não, né? Agora eu tenho que cuidar mais desse aqui, então o outro eu deixo para mais tarde. Isso não existe, tá, gente? Deus é ilimitado, né? A gente precisa aprender a não colocar limite em Deus, né? Porque essa limitação temporal, ela é nossa. Nós somos temporalmente limitados, mas Deus, ele está numa escala fora dessa escala temporal. Então, o que acontece? Deus consegue olhar passado, presente e futuro, né, dentro de um mesmo espectro, porque ele está fora desse espectro temporal. Agora, nós, por estarmos limitados ao espectro temporal, a gente acaba tendo dificuldade para entender como que Deus pode, né, atender a todo mundo ao mesmo tempo, sem essa limitação temporal. Né? É uma frase que eu gosto de dizer, o céu não erra, entendeu? Eu estou abrangendo o céu tanto como a dimensão celestial como um todo, aí envolve Deus, os anjos, enfim, né? Todo o céu, ele não erra. Então, tudo na hora certa, Deus age, Deus abençoa, Deus cuida. Isso traz conforto para a gente, porque às vezes nós, pela ansiedade, pela preocupação, né, por situações que a nossa natureza efêmera, a nossa natureza que vai, nós vamos morrer um dia, né? A nossa natureza assim, ela nos leva a ficar com medo, com ansiedade, com dificuldade. Aí vem depressão, vem síndrome do pânico, vem os problemas da alma, vem doença até física, né? As doenças psicossomáticas. A gente sofre com isso, mas Deus não sofre com isso. Deus está no perfeito controle da humanidade. Não é? A gente fica assustado o modo como as coisas estão andando no mundo hoje, essa escalada que tem acontecido de violência doméstica, a pandemia revelou isso, violência no mundo também tem crescido muito, essa escalada ditatorial no mundo. Não é só aqui no Brasil que temos visto uma ditadura, mas também temos visto esse crescer de uma ditadura no mundo inteiro, entendeu? E, de fato, a gente acaba se assustando com isso. Mas aí entra uma pergunta que o professor Vernon ele está fazendo aqui. Depois, se você quiser colocar, vem bem a calhar dentro do que a gente está falando agora aqui. Né? Ele pergunta se o Vale da Sombra da Morte é um vale real. Sim, é um vale real. Eu vou mostrar para você aqui uma foto ilustrativa desse vale. E tem até uma questão interessante aqui, né, o professor Samuel, sobre esse Vale da Sombra da Morte, aqui, ó. O livro tem a imagem, tá vendo aqui, ó? Aqui, a imagem de um Vale da Sombra da Morte. É uma imagem ilustrativa, né, claro. Mas aqui você percebe o que significa. A palavra hebraica para esse Vale da Sombra da Morte é Tsar-Mavet. Aí há uma discussão aqui técnica na língua hebraica, que no livro eu explico aqui, não vou falar sobre isso agora. Há uma discussão técnica sobre a origem e a etimologia hebraica dessa palavra. Mas a questão aqui, que é interessante para a gente perceber o seguinte: Salmavet, literalmente, é um vale escuro, um vale muito escuro. A palavra morte, literalmente, não aparece. Aparece só essa construção e a ideia da morte ela está presente, embora literalmente ela não apareça no texto. Mas é mais ou menos isso, é um vale tão escuro quanto a morte. E é muito interessante a gente perceber o seguinte: por que a gente tem dificuldade em entender isso lendo o texto no seu original? A ideia da morte está presente, mas a morte em si não é o local por onde o pastor vai guiar a sua ovelha. O pastor que ama a sua ovelha, que quer cuidar dela, que procura preparar o caminho antes para ela poder andar pelo caminho correto, o caminho adequado, que não vai machucar muito a ovelha, né?
por que ele guiaria a ovelha por um vale que no final vai dar em morte? Esse vale não é de morte real, é um vale escuro, e a ideia da morte aqui é a percepção amedrontada da ovelha personificada. É a ovelha que sente medo quando ela passa por um vale que é escuro. E quando ela fica andando por aquele vale escuro, confiando no seu pastor que vai à frente guiando, ela está, na verdade, confiando nele, mas com medo. Ela sente o medo inicial. Mas aí essa ovelha personificada se lembra. Peraí, eu estou seguindo o meu pastor. Eu conheço o meu pastor. Não é fé cega. O povo tem uma ideia muito errada de que a fé bíblica é uma fé cega. Não é. A fé bíblica não é cega. Pastor Samuel, o professor Samuel também sabe disso, estou profetizando, né? O professor Samuel também sabe disso, não é? A fé bíblica, a fé emuná, não é uma fé cega, baseada no nada. Ela é baseada, é uma fé concreta, é uma confiança concreta, baseada em quem a gente conhece, quem a gente vive, com quem a gente já convive há muito tempo. A ovelha está andando pelo vale escuro, está assustada, porque o vale traz o perigo real escondido nesse vale. Que perigo real é esse? Animais que podem estar escondidos e atacar o rebanho. A escuridão em si, que traz medo para ela, cair no barranco, no buraco qualquer lá e se machucar. São perigos reais que existem nesse trajeto. Mas, mesmo amedrontada e mesmo correndo esse perigo real, ela se lembra, ela se lembra de que ela está com o seu pastor. Ao estar com o seu pastor, ela então acalma o seu coração. Esse medo dela não permanece com ela. Ela se aquieta. Ela lembra, meu pastor está comigo, eu não preciso ter medo. Entendeu? Por isso que eu achei interessante falar do Vale da Sombra da Morte, porque a gente está falando justamente dessa questão do pastor tratando bem a sua ovelha, inclusive trazendo prosperidade, bênção, enfim, uma vida regalada e feliz para essa ovelha. É verdade. Pessoal, bom, tá na tela aí. Enquanto vocês quiserem fazer perguntas, quando vocês não fizerem, a gente vai. A gente Vai vai seguindo, né, com a conversando. nossa conversa. Bom, pastor, eu ia te perguntar uma coisa agora, acabei esquecendo. Fiquei Esqueceu? prestando atenção no que você falando. Deixa eu... Então, quando você lembra aí, deixa eu lembrar de alguma coisa aqui. Ó. Deixa eu repetir aqui. Ó. Aqui no livro, aqui, ó, aqui na parte de baixo, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, se tá bom, né? Tem o site da editora. Vou contextualizar aqui. O professor Samuel já até colocou aqui, né, no chat. Coloquei o link, né? Colocou lá o link. Se você quiser, ali você consegue baixar o PDF de degustação do livro, com as primeiras páginas do livro. Né? Você consegue ler, inclusive, o prefácio inteiro do professor Samuel ali. Né? E você vê o índice. Né? O índice é para você ver todo o caminho do livro. Eu posso até mostrar aqui na tela para você ver o caminho do livro. Né? Capítulo por capítulo. Aqui, ó. Tá vendo? Tem a introdução, o livro é todo ilustrado, eu me esforcei para fazer uma diagramação bonita, e o conteúdo também interessante. Né? Então, você vê aqui os capítulos, ó, que fecha esse com os capítulos, né? Tá vendo aqui, ó? Que fecha. Então, você consegue ter uma ideia de todo o conteúdo. Baixando lá o PDF da degustação, você consegue ter essa ideia mais geral de todo o conteúdo. Mas, basicamente, é isso. A análise do Salmo 23 no seu original hebraico, palavra por palavra, versículo por versículo. Né? Deixa eu mostrar também aqui a primeira página do primeiro capítulo, que é para você ver o diferencial que tem aqui. Ó. Eu coloquei versículo por versículo a tradução interlinear, hebraico, a transliteração também, né, para facilitar, para quem não conhece hebraico, saber como que vai fazer sabe como é a sonoridade da língua hebraica, né?
como está o Salmo 23, de modo sonoro no hebraico, e também embaixo de cada palavra a tradução em português, que é uma tradução hiperliteral, por ser uma tradução interlinear. Né? Então você vai conhecer, a partir dessa informação em cada capítulo, você vai ver, palavra por palavra, tudo assim, ó, encadeado, né, nessa formação interlinear. E lá no final, na conclusão, tem, depois de toda a análise, versículo por versículo, que tem um lado mais técnico, que eu procurei simplificar, eu simplifiquei ao máximo, porque os meus leitores não conhecem hebraico, né? Então, eles conseguem entender tudo que está ali, perceber toda a riqueza do Salmo, mesmo sem ter um conhecimento profundo da língua hebraica. No final, na parte da conclusão, aqui, ó, na parte da conclusão, cujo título é Sou Totalmente Dependente de Deus, aqui eu trago de modo resumido todas as informações condensadas com uma aplicação prática. Então, nesse final do livro, você vai saber o que colocar em prática de cada lição aprendida, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23, na sua língua original. Tá? Você consegue fazer isso. E, para fechar ainda, na última parte, um anexo que eu criei aqui no livro, tá? Você pode ver aqui o anexo, versões para comparação. Aqui eu explico, inclusive, uma dúvida muito recorrente que eu recebo no podcast, né, que eu tenho colocado no canal também, nos agregadores de podcasts. Eu sou podcaster, né, também. Eu tenho produzido um podcast chamado Exegese e Exposição. É um podcast que você consegue ouvir, né, no seu agregador preferido, ou também, se preferir, no YouTube, tem lá no meu canal. Você vai acessar todos os episódios lançados lá. É uma pergunta muito recorrente que eu recebo, eu já fiz alguns episódios explicando essa questão, é por que existem tantas traduções da Bíblia, já que o original bíblico é um só, né? Hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e grego koiné para o Novo Testamento. Por que tem tantas traduções da Bíblia? Né? Aqui eu explico também por quê. Eu explico o motivo de haver tradução, eu explico as duas principais filosofias de tradução, então uma explicada sobre isso, e coloco aqui mais de 30 versões de tradução do Salmo 23, desde as traduções clássicas, como a antiga grega, né, que é conhecida popularmente como Septuaginta, até mesmo as traduções para outras línguas e as traduções, até traduções em português, que são clássicas também, como a primeira tradução, a primeira versão que João Ferreira de Almeida fez do Salmo 23. Né? Está tudo aqui, você vai conferir tudo nesse trabalho comparativo também. Além de conhecer o original, como está no hebraico, você vai também ter acesso a como está na antiga grega, a Septuaginta, vai conhecer também em outras línguas, a King James em inglês, a King James em português, várias versões em português aqui, inclusive em espanhol também tem uma, e é bem interessante você fazer essa comparação também, além de conhecer como está o texto na sua língua original. Ficou bem legal. Gente, igual o pastor falou aí, né? Esse não é um livro assim para quem sabe hebraico, né? Não. Lógico, quem sabe hebraico, eu também recomendo, vai aprender também, tá? Mesmo quem sabe hebraico aí, ou se não é só uma pessoa que sabe hebraico, mas é até um acadêmico aí, o cara ele vai aprender sim, também recomendo. Mas é um livro que você não precisa saber hebraico, né? Para você entender, aproveitar ele. Tá muito legal mesmo. É um livro para todo mundo, gente. É um livro para todo mundo, tá? E inclusive legal porque... nessa época aqui de pandemia, né? A gente tá precisando. Chegou em bom tempo, né? Sim, sim. Nossa. Eu me esforcei bastante para simplificar ao máximo a parte técnica, porque se eu desconsidero a parte técnica, eu estou tirando informação. Se eu tiro informação, eu não estou trazendo a proposta do livro, né?
que é trazer as informações que são importantes para a nossa compreensão da língua original. Mas, apesar disso, apesar de ter as informações técnicas, eu pude ler bastante, simplifiquei bastante, qualquer um consegue ler, consegue entender e tirar o proveito, né, de todas as lições que o Salmo 23 é capaz de nos trazer. A minha esposa leu o livro em 3 dias. Ela, geralmente, algumas pessoas conseguem ler em um dia só, mas ela levou 3 dias porque ela quis ler devagarinho, degustando tudo. Ela ficou muito encantada com o livro e ela disse, olha, ela não conhece hebraico, mas ela compreendeu tudo e foi muito edificada, segundo palavras dela, né, que ela disse aqui. Foi muito edificada com Sim, a leitura do livro. eu digo a mesma coisa. Eu não vou lembrar minha pergunta, mas ó, a Jane Lemos, Jane ela Lemos, fez uma aluna minha, pergunta. é minha aluna de hebraico lá no seminário. Ah, sua aluna? É minha aluna. É. Ela falou aqui, né? Desculpe retornar um pouco, mas alguém já perguntou sobre a tradução nada me faltará ou em nada me faltará. Uma vez li um comentário sobre essas possibilidades, se isso procede, né? É uma pergunta interessante. E até o Samuel, o professor Samuel, tem um vídeo sobre isso, né? No seu canal, aqui no canal, né? Sobre essa questão do. Porque tem uma onda aí de alguns que dizem que, porque de fato em hebraico a palavra é lo. Lo em hebraico é não. Mas o contexto aqui, ele nos leva a entender que o não ele também pode ser traduzido, né? Ele também tem uma amplitude de tradução e também deve ser traduzido como nada, porque é uma ideia de negação. Então, é interessante por quê? Porque, embora a primeira opção tradutiva seja não, e alguns fazendo essa opção tradutiva, falar o Senhor é meu pastor, o Yahweh é meu pastor, ele não me faltará. Só que não é essa a ideia do que está no original. Não é que Deus não faltará, porque quando fala que ele é o meu pastor, já está implícito pelo caráter dele de que ele não vai faltar. Já está implícito aí. O que de fato o texto quer dizer é, já que ele é o meu pastor, a conclusão lógica é que nada vai faltar na minha vida. Por quê? Porque eu vou estar plenamente satisfeito. E tem um outro erro que o pessoal também comete, professor Samuel, acho que você já deve ter se deparado com isso também. Além de falar desse não faltará, dando a ideia de que é Deus que não vai faltar, tem algumas pessoas que extrapolam isso e falam uma aberração assim enorme, do tipo assim, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, então não vai me faltar problema, sofrimento, dor, tudo o contrário do que o texto fala, rapaz. Está tudo errado. Ai, meu Deus, gente, não, O gente. texto não diz isso. O texto diz de coisa boa. Você Para imagina de enxergar a coisa um ruim. pastor Entendeu? que cuida de ovelha fazendo isso com as ovelhas? Meu Deus do céu. Fazendo Imagina maldade isso. para a bichinha, já viu? Né? Não se faz isso, gente. Né? Meu O Deus. pastor cuida bem da ovelha, ele trata bem. Não é? Ele não vai mandar dor, doença, Ai, pobreza. Deus. Essa eu não tinha ouvido ainda. Essa é É, nova pra mim. eu já vi. Eu já vi várias pessoas e cheio de alegria e felicidade, achando que está arrebentando com essa fala. Mas não é isso que o Não, texto gente. diz. O texto não fala isso. O texto fala de coisa boa. É Sim, Deus sim. tratando bem da sua ovelha. É isso que o texto diz. Entendeu? Então é interessante, é curioso, né? A gente ver o quanto às vezes a gente declama, decora o Salmo 3, né? Memoriza. Alguns portam. Eu vejo aqui em casa, eu tenho um bannerzinho que eu fiz com o Salmo 23 em hebraico e português. Né? O povo, então, decora, memoriza, fala o Salmo 23, mas não entende o que está lendo ali. Muitas vezes Sim. não entende. Muitas vezes não entendo. Mas hoje em dia precisa tomar cuidado. É o que eu falo no prefácio ali, né? A gente precisa tomar É, cuidado que tá acontecendo muito, assim, do pessoal querer mudar o sentido da Bíblia, né? Através dos idiomas originais, né? A pessoa pega, né?
e joga aquele famoso assim, ah, no hebraico não é assim, né? No grego não é assim, né? Tem que saber, né? E... Tem que saber com certeza. Oi? Tem que saber, quando fala que é no hebraico ou no grego, salvo quando é pregação em igreja, né? Ainda mais se for uma igreja que não tem essa cultura de estudar hebraico e grego, então fica meio pedante, né? O pregador ficar falando de hebraico e grego numa igreja que não está acostumada a receber esse tipo de informação. Mas numa aula, numa conversa, ou numa igreja que esteja preparada para receber essas informações na pregação em si, tem que dizer o porquê. Né? No livro aqui, tudo que eu falo tem um porquê. Eu mostro aqui o porquê. Sim, Falo, sim. inclusive, na gramática. Né? Eu explico, esmiuço na gramática para tentar ser o menos técnico possível. Mas tem que demonstrar, não é só dizer e pronto, você aceita, porque você me segue, eu sou o seu pastor, então você é obrigado a aceitar o que eu falo. Não, isso não é uma verdade. Né? A gente tem que mostrar. É como o ditado que a gente fala, né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Que usou para matar a cobra. Então é Sim. isso. Né? Mas as pessoas hoje em dia elas estão usando muito isso, né? O hebraico e o grego como uma desculpa para mudar, né? O sentido da Bíblia, né? Só que, né? A gente já está estudando a Bíblia faz 3.500 anos, gente, né? Quando a Exato. Bíblia começou a ser escrita, né? A Bíblia completa, a gente já tem ela há 2.000 anos, né? É, Então, assim, novidade agora, né? Desconfie, né? pois é. Então, o estudo das línguas originais, né? Eles vão te levar a um aprofundamento, né? A um entendimento melhor, né? Que é isso que você faz aí no livro, né? Você vai ver coisas ali que só lendo em português você não consegue se aprofundar tanto, né? E fora que vai colocar a pessoa no contexto ali, na época, tudo, né? Então, essa é a intenção, né, do estudo dos idiomas originais, né? Agora, assim, né, agora, depois de 2.000 anos, gente, tá tudo errado, tudo diferente, não era assim, não. Desconfie, entendeu? Desconfie. Achar cabelo em casca de ovo é complicado, né? Né? O, o interesse de quem estuda a exegese, o hebraico, o grego, para poder fazer a exegese, né, não é descobrir coisa mirabolante, o segredo mirabolante aqui, coisa e tal. Né? Não é isso. A intenção é a gente burilar para a gente chegar à intenção original do autor, que foi plenamente entendida para os seus receptores originais. E nós que estamos distanciados em tempo, cultura e geografia, a gente perde muito com esse distanciamento. Então, o trabalho de resgate da ideia original tem que ser nosso, porque a gente é que está distante. Né? Quando o salmista Davi escreveu lá, né, compôs o Salmo 23, aqueles que entoavam esse Salmo 23 na época que se cantava em Israel, a gente não sabe a canção, né? Eu vi recentemente naquela novela da Record, em geral não vejo novela da Record, mas eu vi aquela novela da Record sobre o rei Davi, e ali tem uma questão muito interessante, que eles cantaram em hebraico, sendo tocado por uma harpa típica da época, né? Claro que a gente não tem como afirmar que era daquele jeito que era cantado o Salmo 23, claro, é óbvio. Mas ele está assim, muito próximo do que poderia ter sido a canção do Salmo 23 naquele período de Davi, né? Que é Adonai, Roi, Loesa, né? Eu não posso colocar aqui, nem o professor Samuel não pode, porque isso dá problema de direitos autorais, né? Porque é um trabalho da Record. Mas se você quiser, aqui no YouTube, você procura lá, Salmo 23 cantado, aí você vai achar lá como a Record fez esse trabalho, ficou muito bacana,
e provavelmente foi algo parecido com aquele tipo de canção antiga que se entoava no Salmo 23, né? Então, quem estava na época de Davi conseguia entender de primeira o que a intenção dele Sim, ao cantar. A gente é que não consegue. Então, o distanciamento obriga a gente a estudar, né? O Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo que eu respeito bastante, ele diz o seguinte: a Bíblia não foi feita para ser lida meramente, ela foi feita para ser estudada, por causa desses problemas do distanciamento cultural, linguístico e geográfico, entendeu? Então a gente tem que se aproximar. Como é que ele vai se aproximar? Estudando a Bíblia, especialmente buscando os originais, né? A minha esposa, quando leu o meu livro, ela disse: esse livro aqui, com esse livro, você conseguiu descobrir a alma do salmista, entendeu? né? A gente tentou descortinar o que possivelmente foi a intenção original dele e a alma do salmista, como está registrada aqui no Salmo 23. E ela percebeu agora, lendo meu livro, ela percebeu. Só com o hebraico e com o grego, no caso do Novo Testamento, é que você consegue descortinar a alma do autor. Numa tradução, você pega a mensagem, você entende em linhas gerais, mas essas nuances só no original, não tem jeito. É, Tem que meter a cara a estudar, né, professor? sim, né? E às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, é frequente a gente ver isso aí, É, o pessoal descer o pau no tradutor, né? Falou assim, né? Isso é culpa do tradutor, né? Mas não é culpa do tradutor, gente. Porque você veja, né? O pastor Davidson, ele pegou, né, um capítulo da Bíblia, né? O Salmo é um capítulo, né? Que tem 6 é, versículos e tem isso. um livro de quase 150 páginas. Tem mais, tem mais. É. Então, quer Eu, dizer, eu aqui 172 páginas. Eu estava com medo que estava próximo. 172? Eu estava com medo de dar 171, né? Mas deu Aí não ia pegar 172. bem, né? Não ia Ia pegar pegar. mal. Aí ou Mal. tirava uma ou colocava uma, né? Só pra. Pois é. Para não fechar 171, né? Mas. Oh, meu Deus, tô ruim de cabeça hoje, hein? Esqueci o que eu tava falando, meu Deus. Esqueceu? Esqueci. Eita. Preciso Tá tomar comendo acho que queijo, algum né? remédio pra cabeça. Tá comendo muito queijo. Ah, sim, da questão da tradução, né? Sim, Então, gente, é impossível transmitir essas coisas pela tradução, né? As traduções que nós temos, elas são ótimas, gente, né? sim. Almeida, Todas elas são ótimas. NVI, né? Jerusalém, olha, Almeida, NVI, Jerusalém, obrigação, você tem que ter essas três, né? Isso. Mas tem outras aí, tem a Peregrino, tá? Tem muitas Bíblias boas, né? A Mas, do Peregrino é do Luiz Alonso Choquel, né? Que é o saudoso Choquel. É autor sim, daquele dicionário maravilhoso que a gente usa, né? que ele fez aquele, né, o Dicionário dicionário verde. gigante, o dicionário que eu mais uso é esse aí, é o que eu mais É, gosto, assim. É esse, né? E ele fez a Bíblia do Peregrino, então é muito interessante a gente ter por causa disso, né? Então isso não é culpa do tradutor, né? É que não tem jeito, tem que alguém te explicar essas coisas, né? E no caso aí do Salmo 23, o pastor Davidson vai explicar tudo isso aí para vocês, né? Ficou muito legal mesmo o livro, gente. Recomendo aí para todo mundo. que bom. Que bom que o pessoal tem aceitado bem. Tem muita gente procurando. O hype está bem alto assim, né? A procura tem sido grande, graças a Deus. Eu consegui imprimir vários exemplares aqui, né? Uma tiragem até modesta, né? Mas já estou vendo que vou ter que fazer uma reimpressão já, porque a Ah, procura tem sido graças a bem Deus. grande. Graças a Deus. Que esse tipo de coisa é importante, né? E quando eu entrei na igreja, né? Eu tinha 18 anos. E aí tinha um colega meu que eu ia com ele lá na igreja, né? Só que ele já ia na igreja há muito tempo, né?
Se eu não me engano, ele tinha 18 também. Eu era um ano mais novo, um ano mais velho que eu, né? Mas acho que ele tinha 18 também, da mesma idade que eu. Só que ele já ia na igreja há muito tempo, né? E ele sempre foi muito estudioso, né? Então, Sim. na época, ele falou pra mim, falou assim, nossa, eu queria estudar alguma coisa na Bíblia, né? E pra você ver, isso foi em 98, né? A internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil, né? Era aquela internet de escada, né? Né? Só Faz aquele usava depois barulho. da meia-noite, né? É. Aí ele falou pra mim, né? Eu queria estudar a Bíblia, só que eu queria me aprofundar mais, entendeu? Porque eu já tinha lido mais de uma vez a Bíblia, né? Ele era bem estudioso, né? Apesar dele ser novão, assim, mas ele já era um cara que já ia na igreja há anos e estudava bastante, né? E na época eu não tinha o que falar pra ele, eu tinha acabado de entrar na igreja, né? Eu não Pois tinha o é, que né? falar pra ele. Mas eu lembro, de vez em quando eu lembro das conversas. Aí eu falei assim, nossa, hoje, se fosse hoje, eu ia falar pra ele, estude os idiomas originais, né? Tira Estude os toda. idiomas originais. Tira o véu, rapaz. É como o É, pessoal costuma dizer para quem estuda exegese, né? Você ler o texto em português, uma tradução qualquer, né? Ler a Bíblia em português, numa tradução, é como você vê uma foto em preto e branco e desfocada, né? Você consegue perceber as pessoas, você vê ali a composição geral da foto, mas você não vê certa nitidez, né? Você conseguir estudar os idiomas originais e estudar qualquer passagem bíblica no original, é você enxergar a foto em HD, né? Ou se fosse vídeo em 4K, 8K agora, né? Que o pessoal está colocando aí, né? Em HD colorida nessa altíssima resolução. Então, você consegue perceber nuances, né? Não tem quando você abre, faz o zoom assim, né? No tablet ou no celular, para ampliar um detalhe qualquer de uma imagem, e você consegue fazer isso em alta resolução. É assim que é quando você faz a leitura de um texto bíblico, aliás, em qualquer livro, né? Até se eu fosse ler a Ilíada de Homero, né? Em grego é melhor do que a tradução em português. Se eu vou trabalhar um romance russo, né? Como Dostoiévski, como Tolstói, né? Lendo no original russo é melhor do que na tradução. Mas eu não entendo russo, não estudei russo. Então eu vou procurar uma tradução que se aproxime do que seja bem fiel ao original russo, para que eu tenha a certeza de que eu estou lendo a obra com o mais próximo possível da ideia do autor original. Né? Agora, na Bíblia, a gente tem essa possibilidade hoje, porque hoje não é difícil. Na internet, você consegue muito material, inclusive de grego e hebraico, para estudar. sim. O site Hebraico Pro, Site Black Pro. feito pelo professor Sarão, gente, você não sabe a ferramenta que esse site é. E não é só porque eu sou amigo dele e estou aqui com ele, não, rapaz. Quem quer estudar hebraico, usa o site Hebraico Pro. Ali tem tudo o que você precisa. Tem até dica de idioma, entendeu? Você tem a Bíblia interlinear ali, em hebraico, hebraico português, entendeu? Maravilhoso, você consegue entender muita coisa no site Hebraico Pro, entendeu? Porque quando eu comecei a estudar, né? E não achava nada, né? Aí eu comecei a pensar, pô, se tivesse um site. Então, eu fui fazendo um site para minha necessidade, entendeu? Eu acho que eu É, sou a pessoa que mais usa, não sei, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais usa o site. Mas é porque eu faço para mim mesmo, que nem o negócio lá de escrever, né? O é, dicionário, né? Tem também a parte do Gole de hebraico, né? é muito bom. Essa parte aí era de um né, de um site lá de Israel, né? Só que o cara ele faz em inglês, né? Aí eu entrei em contato com ele e eu pedi para ele, você deixa eu traduzir para português pôr no meu site? Ele deixou, né? Então eu faço isso aí. Então era uma coisa que eu estudava, né, em inglês, né? Aí agora eu tô trazendo em português pro pessoal, né? Que chama o Gole de Hebraico, né? Bom, mas é isso aí então, pastor. Vamos encerrar a live? Vamos. Se ninguém tem mais perguntas, podemos encerrar aqui. Ó. Não esquece, ó, o livro está aqui.
O professor Samuel já vai receber o exemplar dele, está chegando, tá pelo correio. Muito O livro obrigado. está aqui, ó, Inclusive, eu bonito. tô da cor do livro, percebeu? É, aqui, Agora ó. que eu reparei, É, eu tô da cor do livro. Foi aqui, sem aqui. querer, mas não foi. A cor do livro da camiseta. É, É igual a cor do Trump, né? A cor da pele do Trump. é. Você é um cara, né, supersticioso, é pra atrair dinheiro, né? Sei lá. Eita, tem esse Ficar da negócio cor aí, do né? Trump pra atrair Tô fora dinheiro. disso. É, Você quer dar uma palavra final aí, professor? sim, claro, vai ser um prazer, né? Então, se você quiser o livro, ó, na Amazon tem a versão digital, tá? Ela já estava em pré-venda e hoje ela já está sendo distribuída para quem comprou na pré-venda. Então, a partir de hoje, você comprando já recebe no mesmo segundo no seu Kindle, no seu celular, tablet, enfim, no seu aparelho, né? A versão digital, é o livro completo, ela tem algumas características interessantes, mas eu prefiro aqui segurar o livro. Você vai ver, eu coloquei uma laminação aqui no livro que parece camurça, né? É uma laminação de plastificado que você toca assim, é suave ao toque. Como é suave o pastoreio do nosso pastor para a gente, né? É suave também. Então, eu coloquei isso, né? E coloquei muitas imagens aqui na diagramação. E você vai gostar, eu acho que você vai gostar. Eu já tenho recebido um feedback, hoje é o lançamento oficial, e tenho recebido o feedback de alguns que receberam de primeira mão. Assim que o professor Samuel receber, ele vai também me dizer as impressões dele do livro, né, na mão dele, o que ele leu na tela do computador, né, bem diferente ler aqui, né, do livro pronto, na mão, direitinho. Sim. Aí é bem interessante você ter. Quem quiser o livro impresso, é só fazer contato comigo, tá? Tem o meu WhatsApp, para quem quiser, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. Repetindo, 021 998-58-5402. Se você quiser conhecer o site da editora Contextualizar, Tá certo, www.contextualizar, pastor? Olha aí. isso, certinho. Meu celular está certinho, como está aí no chat. E também está aqui na tela aqui agora. Né? Quem quiser conhecer melhor o site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, e ali você consegue produzir um livro como esse. Né? Tem uns planos ali, você consegue, então, inclusive, publicar o seu livro, quem sabe você pode ser um autor contextualizar também. Se você gosta de estudos bíblicos, siga o canal do YouTube aqui do professor Samuel Monteiro, conheça o site Hebraico Pro, vale muito a pena, eu digo bastante para os meus alunos, e também siga o meu canal do YouTube, é o meu nome, Davidson Vignon, e você também, se gosta de ouvir podcasts, o podcast Exegese e Exposição, tá? Você vai acompanhar todos os meus estudos em formato podcast, tem pregação ali, tem muita coisa legal. E um detalhe interessante, já esquecendo, professor. Amanhã, domingo, todo domingo às 22 horas, tem episódio novo no meu podcast. Tanto no agregador de podcast quanto no canal do YouTube. Estreia simultânea. Vai começar amanhã uma série que eu produzi de episódios, de 8 episódios, tá? Todos baseados no livro do Salmo 23. Então, versículo a versículo, de modo resumido, não está todo o conteúdo, obviamente, até porque o formato podcast ele não é totalmente adequado para falar a parte técnica do que eu coloquei aqui, né? Mas você vai ter assim, uma noção bem geral, versículo a versículo, nesses 8 episódios que eu já produzi, já está pronto, e você pode começar a ouvir a partir de amanhã, às 22 horas, no meu canal do YouTube, com o meu nome, ou então no seu agregador de podcast preferido, assinando lá
o podcast Exegese e Exposição, ok? E para quem desejar, eu estou com pressa, não vou ficar esperando um episódio por semana, demora muito, coisa e tal, você pode fazer uma assinatura Hotmart Sparkle. Por apenas R$10 mensais, você tem acesso a todo o material que eu já produzi, catalogado, organizado, tudo à sua disposição para você ver a hora que você quiser, inclusive os materiais que eu já produzi e ainda vai estrear no canal ou no podcast, já está lá no Hotmart Sparkle. Então, pagando R$10 por mês, valor simbólico, meramente simbólico, você assina e você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo que eu não coloco nas redes sociais, não entra mais no mainstream, né? Eu não coloco, mas você tem acesso lá nesse clube de assinatura Hotmart Sparkle, também chamado Exegese e Exposição. Eu não conheço, professor. Como é que chama? Hotmart Sparkle. Ah, Sparkle de... Saindo fagulhas, né? É mais ou menos como uma ressuscitação das comunidades do Orkut. Lembra do Orkut, o falecido Orkut? Tinha aquelas comunidades, né? Esse Sparkle, ele cria essas comunidades, algumas gratuitas, outras pagas, né, de assinatura, e você coloca conteúdo lá à vontade. Ali é bom porque não tem algoritmo. Ali não tem algoritmo. Eu acho que é isso, não é? Sparklehotmart.com, isso mesmo. Lá eu tenho uma comunidade gratuita lá, é a comunidade Professor David Sauvignon, pelo meu nome. É de graça, você entra e vê o material que eu coloco lá. E tem a paga, que é a Exegese e Exposição, que você precisa receber o link para poder entrar, colocar lá o seu cartão e receber vários materiais exclusivos que eu coloco lá, inclusive todos os 8 episódios que ainda vão entrar a partir de amanhã, já está tudo lá. Você vai ver de uma vez só, pode maratonar o quanto você quiser com essa assinatura Hotmart Sparkle. É como se fosse uma Netflix de exegese bíblica, né? É bem legal. É legal. Bom, isso aí então, pessoal. Vamos indo então até o próximo vídeo aí. Obrigado, Samuel, por essa bênção, por essa oportunidade. Shalom a todos. Minha família que está aqui, né? Tem bastante pessoal da minha família aqui, alguns alunos meus. Um amigo meu, o professor Vernon, também, de Geografia Bíblica, produziu o livro dele sobre Geografia Bíblica, bem interessante também. Então, muito obrigado a todos. Shalom a todos, né? Shalom. Shalom, Leitraote. Leitraote. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.